Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais um estudo da Palavra de Deus. Você é meu convidado a junto comigo desfrutar de mais um estudo da lição da Escola Sabatina, tá certo? Antes da gente conhecer o tema, nós vamos fazer a nossa oração e de forma muito especial gostaria que você verificasse se você já é inscrito. Se você for, glória a Deus. Se ainda não for, considere se inscrever. Vem somar junto comigo nessa comunidade que dia a dia vem crescendo e mais pessoas vão se somando a uma comunidade que busca todos os dias ter o seu momento com Deus. Isso é algo muito importante, porque demonstra um posicionamento ativo com relação ao nosso relacionamento com Deus. E isso com certeza fará a diferença nas nossas vidas. Tá certo? Vamos fazer a nossa oração agora? Feche seus olhos. Ore comigo. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar, poder refletir e, com certeza, por meio do Teu Espírito Santo, poder extrair lições poderosas para a nossa vida. Que nessa ocasião, mais uma vez, a Tua palavra venha exercer autoridade sobre nossas vidas. Deus, que o Teu Espírito seja o nosso professor, que por meio dele a gente venha a entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, quer nos mostrar e nos revelar. Perdoa os nossos pecados, Pai. Fica conosco, dá-nos a tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, estou falando um pouquinho baixo hoje porque minha garganta ela está querendo ficar inflamada, tá certo? Aí eu não vou extrapolar para eu ficar tossindo durante todo o estudo. Então eu vou dar uma maneirada, uma equilibrada. Eu espero que isso não venha a atrapalhar, né? Não venha a, vamos dizer assim, a fazer com que você não entenda, não escute bem. Então eu vou dar aqui o meu melhor e Papai do Céu com certeza fará aquilo que é necessário, tá certo? O tema do nosso estudo de hoje, terça-feira, é Água da Rocha. Nós vamos continuar dando passos junto com os hebreus nessa jornada pelo deserto em direção à Terra Prometida. E hoje nós vamos refletir, né, fazer algumas reflexões nos pontos que eu separei aqui no estudo com relação a mais uma etapa dessa jornada do povo de Deus. Eu separei o primeiro ponto, antes de nós lermos o contexto, e o primeiro ponto diz o seguinte: no deserto precisamos de muita água. Se eu não me engano, 2 lições atrás, nós falamos sobre uma experiência que o povo viveu com relação à água. O povo tinha passado 3 dias andando pelo deserto e estava com sede. E aí chegaram em um determinado lugar que tinha uma fonte ali de água, porém a água não era potável, era amarga. E por isso o local se chamava Mara, né? E aqui no estudo de hoje a gente vai ver que mais uma vez o povo sentiu sede. E perceba que embora eles já tinham experimentado essa mesma necessidade, essa mesma situação, a forma como eles reagiram foram da mesma forma. Isso demonstra que o povo não tinha aprendido nada com a experiência já vivida, com a situação da questão da sede, da água, né? De que eles podiam contar com Deus, de que eles podiam buscar em Deus, esperar em Deus com relação a esse atributo tão importante e essencial na vida do ser humano. Mas, mais uma vez, o contexto bíblico traz à tona que o povo sentiu saudade do Egito. Você sabe que o Egito, ele predominantemente, ele é composto por deserto, areia. E de forma extraordinária, o Nilo não apenas abastece, mas banha ali uma parte do Egito, fazendo com que aquele local se sobressaia perante a todo o território predominante de deserto. Quem sabe nesse momento de sede, o povo sentiu saudade do Nilo, das águas do Nilo. E eu não sei se você lembra, mas no estudo sobre as pragas, foi trazido à tona que o Nilo era uma espécie de divindade para os egípcios.
E o povo sentindo saudade do Egito, desejando estar no Egito, era como se fosse um tapa na cara de Deus, demonstrando a rejeição, a relutância em, podemos dizer, em se entregar a Deus. Afinal de contas, o povo preferia estar no Egito do que na terra que Deus estava providenciando. Esse ponto é bastante interessante para a nossa reflexão, porque, quem sabe, na nossa jornada cristã, a gente experimenta algumas situações difíceis, adversas, que fazem com que a gente, quem sabe, sinta saudade da nossa antiga vida, da vida do pecado, da vida que aparentemente aos olhos era de boa, tranquila, não tinha problema. Esse é um ponto que a gente deve refletir e pensar. Será que eu, você, será que a gente não tem se comportado da mesma forma que esse povo? Vale a nossa reflexão, essa autoanálise. Vamos ler agora o contexto e logo em seguida a gente vai avançar no nosso estudo, nos outros pontos que eu destaquei. O contexto do estudo de hoje ele se encontra ali no capítulo 17 de Êxodo, do verso 1 ao 7. Diz assim, ó: Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: Dê-nos água para beber. Ele respondeu: Por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Passe à frente do povo. Leve com você algum das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para todo o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: O Senhor está entre nós ou não? Olha a ousadia desse povo. Deus, como a gente viu no estudo de ontem, constantemente, todos os dias, demonstrava milagres, o seu poder, a sua presença. E o povo, em frente a uma dificuldade, questionou, colocou em dúvida se de fato Deus estava com eles. Mesmo vendo, aparentemente não estavam enxergando, mesmo com os olhos abertos, eles não enxergavam que Deus estava com eles. Com base nesse contexto, que tem muito a nos falar, a nos ensinar, eu separei aqui alguns pontos. E o primeiro ponto diz assim, ó: Moisés chamou o lugar de Massá, que significa provocação, e Meribá, que significa reclamação. Vocês viram no contexto que o povo estava com sede. Tudo bem. O que é que o povo fez quando sentiu na pele a necessidade de um atributo vital, que no caso era a água? Eles buscaram ao Senhor? Eles oraram ao Senhor? Quem sabe eles se propuseram a, pela fé, acreditar que em algum momento Deus iria providenciar a água, assim como tinha feito lá em Mara? Veja que a reação do povo, semelhante a Mara,
ao episódio de Mara foi exatamente se queixar com Moisés, reclamar com Moisés, encher o ouvido de Moisés, tirar a paciência de Moisés. Não foi à toa que Moisés virou para o povo e disse: por que é que vocês vêm reclamar comigo? Como se Moisés estivesse vivendo a vida boa, como se Moisés tivesse água, como se Deus estivesse dando água para Moisés e retendo a água para o povo. Como se Moisés não estivesse passando pela mesma situação que eles. Sabe aquela situação de tipo, a gente está passando junto e vocês vêm cobrar de mim? Como se eu fosse o culpado, o responsável por estar restringindo de vocês, podemos dizer assim, experienciar o saciar da sede. O povo ficou nervoso. É tanto que Moisés, quando ora ao Senhor, ele diz: olha, Senhor, o que é que vai fazer? O que é que eu posso fazer? O povo está querendo me matar, estão querendo me apedrejar, estão me responsabilizando, estão atribuindo a culpa em mim. Jogaram na minha cara que foi eu que fosse eles a sair do Egito. Veja o fardo que Moisés carregava. Representar a Deus não é algo fácil pela vida que Moisés levou, como a gente pode perceber. Mesmo Moisés representando a Deus, Moisés buscava a Deus. Nos momentos mais difíceis e, quem sabe, de maior estresse, ao invés de Moisés, será agir como o povo, Moisés buscava o Senhor. Aqui nós vemos de forma muito clara o contraste entre uma pessoa que depende de Deus e uma pessoa, que no caso era o povo, que ainda está vivendo em relutância, em rebelião contra Deus. Um espera no Senhor, busca o Senhor. O outro se queixa e duvida se de fato ele ama, se de fato ele está presente. O próximo ponto diz assim, ó: os israelitas questionaram seriamente a presença de Deus entre eles, embora já tivessem visto muitas evidências concretas, não apenas de sua presença, mas também de seu poder e autoridade. Quando a gente olha para esse contexto, a gente pensa como é que eles tiveram a coragem de questionar as intenções de Deus. Deus estava presente à noite por meio da coluna de fogo. Deus estava presente durante o dia por meio da nuvem. Deus demonstrava o seu poder por meio do maná, que, como a gente viu no estudo de ontem, todo dia caía pontualmente, sem falhar, nenhum dia durante 40 anos. Fora as outras manifestações que Deus, durante o percurso, vinha demonstrando. E o povo teve a audácia, a ousadia de dizer: será que Deus está mesmo conosco? Ou será que ele não está? E se a gente vê o quão longe o ser humano pode chegar quando ele vive uma vida de incredulidade, uma vida distante e aquém do verdadeiro relacionamento com Deus. Não é à toa que eu busco apelar todos os dias ao seu e ao meu coração, principalmente, a termos esse encontro com o Senhor. Porque é por meio da constante exposição a Deus que o nosso coração de pedra vai se tornando em um coração de carne e sensível e, quem sabe, perceptível a todo toque do amor de Deus. O outro ponto que eu destaquei diz assim, ó: a água é símbolo de vida, porque sem água não há vida. De fato, a ciência comprova que o ser humano ele consegue passar longos períodos em jejum, sem comer, mas sem água não dá. Sem água é impossível. É tanto que, se você for analisar a anatomia humana, cerca de 50 a 75% do nosso corpo, da composição do nosso corpo, é feita por água. Para você ter ideia, até dentro dos nossos ossos tem água. A Bíblia se utiliza
desse atributo vital para a sobrevivência do homem e traz à tona a relação de que Cristo é a água da vida, de que Cristo é de fato a pessoa que vai providenciar a verdadeira vida, porque água é sinônimo de vida. Olha esse outro ponto que eu destaquei, diz assim, ó: prover água no deserto era sinal de que Deus cuidava dos israelitas e de que poderia confiar nele. Mas para isso, eles tinham que obedecer. Davi, como assim obedecer? O povo estava desobediente? O simples fato deles questionarem já demonstrava a relutância a obedecer. Você consegue imaginar um filho obediente questionando? Ah, Deus quer uma obediência cega? Não. Ele já tinha dado várias evidências do seu amor, do seu compromisso, das suas promessas. Ele tinha prometido, olha, eu vou guiar vocês com o meu braço. Não foi o meu braço que tirou vocês de lá. Não foi o meu poder, não foi a minha autoridade. Eu continuarei presente junto a vocês até o destino final. O problema é que o povo vivia questionando. O povo vivia reclamando. O povo vivia se opondo. Não é à toa que Moisés, eu posso até de forma irônica dizer, deu um nome carinhoso àquele lugar: Massá e Meribá. Qual é o significado? A gente viu aqui no início. O significado é provocação e reclamação. Com muita facilidade, a gente pode viver essa realidade. Quando eu estava refletindo no estudo, antes de gravar aqui para vocês, eu cheguei à tona que semana passada eu fui um crente meribá. Um crente meribá? É, um crente reclamão. Eu, diante de algumas circunstâncias da vida, em momentos de oração, eu estava reclamando com Deus. E aí, estudando hoje, o Espírito Santo tocou meu coração e disse: tu, Davi, foi um cristão meribá. Tu estava se opondo, tu estava reclamando de Deus. E a gente percebe que com muita facilidade a gente pode viver essa realidade desse povo na nossa vida. E aí a gente chegar à conclusão de que o povo que com muita facilidade também a gente acusa, né, de ser um povo, podemos dizer assim, terrível, esse povo com muita facilidade pode ser eu e você nos dias de hoje. Por isso é tão importante o estudo, né? Porque ele passa na cara da gente, né? Vamos dizer assim, ele dá um choque de realidade para que a gente perceba que nós não apenas precisamos melhorar, mas nós precisamos buscar e se demorar na presença de Deus. O último ponto do nosso estudo que eu separei diz o seguinte: podemos contar com o Senhor, porque Ele jamais deixa de cumprir suas promessas. O desfecho dessa história, como a gente viu, o Senhor deu ordem para Moisés que fosse adiante do povo e que levasse consigo ali as autoridades. Por que levar as autoridades? Porque as autoridades exercem influência sobre o povo. E eles testemunhando de perto, junto com Moisés, mais uma vez a manifestação, a misericórdia, a compaixão, o amor, a vida providenciada por Deus, eles poderiam ser um meio de influência para o povo. Uma forma de, quem sabe, ajudar Moisés a fazer com que o povo, de fato, se rendesse ao Senhor e se entregasse ao Senhor por completo. Afinal de contas, haviam pessoas ali muito próximas a Moisés. As autoridades estavam ali. E eles testemunharam em primeira mão o poder de Deus manifestado quando Moisés bateu na rocha e dali daquela rocha fluíram águas de fato da vida. Quando a gente olha aquele contexto, aquelas águas foram providenciadas pelo próprio Cristo. É tanto que Paulo, na carta aos Coríntios, se referindo a esse episódio, ele fala à sua audiência dizendo que a rocha andava junto com o povo, fazendo a alusão de que a rocha que brotou água
era a pessoa do próprio Jesus. E ele afirma de forma muito clara que a rocha que abasteceu, que saciou, que providenciou vida em meio ao deserto foi a pessoa de Jesus. E esse mesmo Jesus, que a Bíblia, os evangelhos atestam como a água da vida, é esse mesmo Jesus que quer fazer que de dentro de mim e de você fluam, brotem águas sem medidas. Lembra o que ele falou para a mulher samaritana? Quem beber da minha água nunca mais terá sede. Que tal você nunca mais ter sede? Davi, o que significa não ter mais sede? Significa vida eterna. Pois, afinal de contas, enquanto eu e você sentimos sede, isso significa dizer que nós ainda somos mortais e que ainda estamos sobre a realidade do pecado. Mas vai chegar um tempo que nós teremos acesso completo e irrestrito à verdadeira água da vida. E por meio dessa água da vida, nós viveremos eternamente. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado, hoje tratando do tema Água da Rocha. Mais um feito extraordinário dentro da jornada de peregrinação em direção à Terra Prometida. Esse é só mais um exemplo, que quem sabe se assemelha a muitos exemplos dentro da minha e da sua experiência de vida. Que Deus tem manifestado o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua paciência com o seu povo. E vamos continuar, né? Nos dedicando a ter esse momento com Deus, esse estudo. E por isso, eu apelo a você para que você volte amanhã. Para que você seja notificado e lembrado, se inscreva no canal, deixe o seu gostei, para que esse canal continue crescendo. Se você me ajudar, se você me envolver, eu tenho certeza que juntos poderemos, pelo poder do Espírito Santo, alcançar todas as pessoas e fazer com que todas as pessoas tenham também o seu momento com Deus. Eu conto com você, tá bom? É isso? Até a próxima e tchau, tchau.